Olá, amigos do All Sport, aqui é o Rodrigo Matos, nosso comando de quarta-feira. Dê uma curtida no canal do All Sport no YouTube. Vou falar um pouco sobre a insanidade são esses estaduais e agora jogos da seleção programados para o final do março, no meio da tragédia de Covid que vivemos aqui no Brasil, com mais de 1.000 mortes em média por dia, né? Essa tragédia aí que é tratada de forma totalmente responsável pelo nosso governo federal e que no futebol não tem um bom senso dos dirigentes, né? Vamos tentar entender o cenário. Quando teve o ano passado, começou a pandemia, desde março, o futebol parou durante 3 meses. Quando ele voltou, às vezes até houve uma discussão assim, muito rápida, muito devagar, enfim. Ele voltou como uma concessão porque a indústria ia quebrar. Os clubes não iam mais sobreviver, porque a televisão já tinha parado de pagar, uma parte pararia de pagar de vez. Se você não realizasse o Campeonato Brasileiro, todos os clubes iam quebrar, perder seus jogadores, enfim, ia ser um desastre para a indústria. Então, ele, dentro dos protocolos de segurança que foram criados, que não foram respeitados durante o brasileiro inteiro, diga-se de passagem, era a única alternativa. Então, era justo que se voltasse sem público. O campeonato aconteceu inteiro e o brasileiro é o campeonato essencial para que sobrevivam os grandes clubes, os clubes da Série B, os clubes da Série C, enfim, os clubes mais importantes do país. E aí, quando foi feito esse calendário, a CBF emendou uns estaduais, sem reduzir em datas em nada, e emendou uns estaduais de 17 datas logo que acabava a temporada 2020, que acabou agora em fevereiro. O Flamengo foi campeão brasileiro na semana passada, e já começavam os estaduais um dia depois, 2 dias depois, né? Então, não fazia nenhum sentido físico, né? E dizia-se que era um sacrifício para se manter as competições, só que os estaduais hoje não são mais fonte de sobrevivência para esses principais clubes. São, talvez, para os clubes menores, mas você teria que criar ali uma alternativa, subsídios, como se fosse um auxílio emergencial para esses clubes menores, pagos ali pela caixa cheio da CBF, ao invés dela fazer essa insanidade. Aí você teve um Palmeiras e Corinthians agora, logo depois, entre os 2 jogos da Copa do Brasil, e aí um Palmeiras e Corinthians que é a cara do que está acontecendo aqui. É um Palmeiras e Corinthians que o Corinthians tem um surto, e o Palmeiras está disputando um jogo no meio de 2 finais da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ou seja, o jogo não faz nenhum sentido técnico. E pelo regulamento do Campeonato Paulista, ele tem que acontecer, porque senão dá WO, né? Mas ele não faz nenhum sentido, esse jogo, né? Primeiro que jogos, quando tem time com surto, já deveriam estar sendo adiados desde o ano passado. A CBF não fez isso, criou um regulamento ali que, se o time tivesse... Criou um regulamento, não. Entrou um procedimento pelo STJD de que se tivesse 13 jogadores tinha que jogar, e agora no Paulista é WO. Mas o time com surto não tem que jogar, porque é um risco e foge da história do futebol ser uma concessão, né, que a sociedade está fazendo uma concessão para o futebol, porque ele coloca em risco as pessoas. E aí a gente entra no outro ponto, que é a seleção brasileira, que tem um jogo contra a Colômbia, na rodada dupla das eliminatórias, né, no final de março. Aí você envolve 20 jogadores da Europa para uma região de alto risco, como é hoje o Brasil, com mais de 1.000 mortes. É o único lugar do mundo onde a pandemia continua a se agravar cada vez mais, enquanto os outros lugares melhoram, por causa da gestão irresponsável no nosso governo Bolsonaro. Enfim, em todo esse cenário, você ainda quer trazer jogadores da Europa. A Conmebol está forçando junto à FIFA, que a FIFA consiga liberações, exceções para os jogadores, para que eles não cumpram as regras que foram impostas dos países europeus para preservar a saúde das pessoas, e que os jogadores cheguem aqui como reis e joguem numa bolha e depois voltem para a Europa. Não faz o mínimo sentido. Esses jogos deveriam ser cancelados, adiados para sabe-se lá quando. Idealmente a Conmebol deveria mudar a regra mudar a fórmula da eliminatória para ser eliminatórias mais curtas. Não tem nem sentido esses 18 jogos de eliminatórias aqui com 10 países na América do Sul, ainda mais nesse cenário. Ou então enfia lá nas datas da Copa América. Enfim, nada disso faz sentido. Esses jogos já deveriam ter sido cancelados, e até o que a gente tem de informação de que a FIFA está tentando fazer. E mais, né? Para quem vai fazer jogo da seleção aqui com um país nesse estágio, né? Vamos pensar em tentar resolver os nossos problemas aqui de saúde. Então, visto que o futebol é uma concessão, os cartolas têm que começar a ter bom senso e abrir mão de alguma coisa para que ele continue a ser disputado. É isso. Qual?